entenda de uma vez por todas o que é uma igreja reformada. Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar. Dessa vez, uma versão 2.0 do vídeo, que são as igrejas reformadas, tá certo? É aí um remaster, um remake, sei lá. Mas eu recomendo que você assista até o final, porque isso pode tirar muito das suas dúvidas. Principalmente para você que não conhece muito bem o que são as igrejas reformadas, tá certo? Tá chegando agora, já aproveita e se inscreve no canal, marcando o sininho das notificações. Vamos aumentando aí os inscritos, né, pessoal? De pouquinho. Dá o seu joinha, porque isso ajuda bastante, tá bom? Bastante mesmo. E é claro, você gostou do vídeo, além de você comentar alguma coisa aqui, também já aproveita e compartilha com todo mundo que você conhece, recomenda para as pessoas que você conhece mesmo. Você pode ter aí algum irmãozinho, não é, que ainda não entendeu muito bem o que são as igrejas reformadas. Então, é a oportunidade de aprender um pouquinho mais, tá certo? Sem mais enrolação, então, bora pro vídeo e roda a vinheta. A vinheta tradicional, tá certo? Aí você passou numa determinada rua do seu bairro e você viu lá um prédio com o nome Igreja Reformada. E você pensou, Igreja Reformada? Mas eu não estou vendo pedreiros, serventes, ninguém está trabalhando com argamassa aqui. Então essa igreja é reformada de quê? Ou então foi correndo para o seu pastor e falou, pastor, olha, tem uma igreja nova aqui na cidade. O nome é Igreja Reformada. E o seu pastor, ou alguém desinformado, ou alguém que sabe e quer esconder o que são as igrejas reformadas, se é que você me entende, começou a falar pra você, cuidado, minha ovelha! Aquela igreja é uma nova seita. A igreja é uma nova seita. É algo diabólico, eles falam num homem chamado João Calvino. Eles pregam a terrível doutrina da predestinação. É algo diabólico. Pessoal, eu sei que parece um pouco de exagero, mas tem gente que realmente pensa assim. E falam essas loucuras, sim, das igrejas reformadas. Isso existe. Acredite, isso existe. Existe, eu sei, existe. Que vergonha, hein? Mas que vergonha! Então eu quero resumir pra você o que são as igrejas reformadas, tá certo? Se liga aí. Primeira questão importante pra você entender. As igrejas reformadas não são uma novidade ou uma seita nova aqui no Brasil, em sua cidade de repente. Não tem nada de novo. As igrejas reformadas são muito mais antigas do que você pensa. O nome reformados, não é, ou igrejas reformadas, vem justamente, não é, da grande reforma protestante. Isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar com certeza de Martinho Lutero, já assistiu algum filme sobre ele, sobre a reforma protestante, e sabe muito bem que em outubro, né, do dia 31 de outubro, se comemora o aniversário da reforma protestante. Quando lá no ano de 1517, Lutero, que era um monge agostiniano, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. A menos que eu seja convencido pelas escrituras. E talvez você tenha assistido o filme ou lido alguma coisa a respeito, mas parou por aí. Até ouviu falar sobre os solas da reforma, mas nunca se aprofundou muito sobre o que isso significa. E nem parou para estudar um pouquinho mais da história da reforma e perceber que, na verdade, a grande reforma protestante não ficou limitada no Sacro Império Germânico, ou seja, na atual Alemanha. Não. A reforma se espalhou por todo o continente europeu. Isso mesmo. E pouco tempo depois, um outro clérigo, chamado Ulrico Zwinglio, lá em Zurique, na Suíça, também iniciou um movimento de reforma. Inclusive, como Lutero, que fez 95 teses, Zwinglio fez 67 artigos, tá certo? Vou deixar tudo aqui na descrição para você conferir. Sem contar que em 1529 aconteceu, não é, o conhecido Colóquio de Marburgo, onde os reformadores principais dos cantões europeus se reuniram justamente para conversarem, né? A ideia de colóquio, conversarem sobre a reforma que eles estavam promovendo, não é, nesses cantões da Europa. E, inclusive ver, não é, a que nível de sincronia eles estavam ali. Esse colóquio gerou 15 artigos bem importantes que vale a pena você conferir, vou deixar também aqui na descrição. E o ápice do debate e da conversa foi justamente entre Zwinglio e Lutero, discordando da ceia do Senhor, da presença de Cristo na ceia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A reforma se espalhou, ela cresceu. E não foi só Lutero, mas muitos outros reformadores. O Ecolampadius, Philippe Melanchthon, Martin Butzer, tantos outros reformadores. Espalhando então, não é, essas novas convicções acerca da Escritura e a justificação pela fé somente. E então, começamos a segunda geração de reformadores no próprio século XVI mesmo. Como eu falei, isso foi se espalhando.
E um homem chamado João Calvino, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre João Calvino, até sobre calvinismo, e até talvez tenha a mentalidade de que o calvinismo é uma coisa diabólica, misericórdia, uau! E mesmo assim nunca leu nada a respeito. Pois bem, João Calvino, já como um reformador de segunda geração, foi o grande pensador da Reforma Protestante que organizou o pensamento reformado. Até então, você tinha vários cantões da Europa passando por reforma, vários reformadores, mas nada muito organizado. João Calvino vem e ele organiza o pensamento da Reforma Protestante, especificamente com uma tradição chamada tradição reformada. E aí você já percebeu o seguinte, que há uma diferença entre a tradição que vem de Lutero, isto é, a tradição luterana, e a tradição reformada, ali com João Calvino. Inclusive, uma das grandes contribuições de Calvino, além de suas exposições das Escrituras Sagradas, seus comentários, foi justamente o livro chamado As Institutas da Religião Cristã, que vale muito a pena você ler, estudar com sinceridade para conhecer o pensamento de Calvino. E Calvino, então, foi pastor da Igreja de Genebra. E adivinha só qual era o nome da Igreja de Genebra lá no século XVI? Igreja Reformada. Olha só. Igreja Reformada não é uma coisa nova, nenhuma nova seita. Ela vem justamente da grande reforma protestante. Agora estão prendendo! Inclusive, mais do que isso, para você que ouviu do seu líder ou de outra pessoa que as igrejas reformadas são uma nova seita ou uma igreja nova aqui no contexto brasileiro, eu quero desmascarar esse pensamento para você, tá certo? Na verdade, as igrejas reformadas ou os cristãos reformados pisaram em solo brasileiro no próprio século XVI. Você já ouviu falar sobre o nome Nicolás Durand de Villegagnon? Pois é, na disciplina de História em sua escola você estudou um pouquinho sobre isso, sobre a tragédia da Guanabara. Isso mesmo, no século XVI, o reformador João Calvino, não é, lá de Genebra, enviou os huguenotes franceses, ou seja, os reformados calvinistas franceses, em apoio a uma missão começada por Villegagnon, de fundar uma colônia francesa aqui no Brasil, lá na ilha de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então aqui no século XVI, ouçam bem, aqui no século XVI, o primeiro culto protestante que aconteceu foi um culto realizado por ministros reformados. Foram os reformados que cantaram salmos, que realizaram um culto, e a primeira Santa Ceia celebrada, não é, pelos protestantes aqui no Brasil foi pelos reformados no século XVI, 500 anos atrás, cara. Aí você vai dizer que a sua igreja é mais velha? É mais antiga? Ah, para com isso, velho. Para com isso. Infelizmente, nesse contexto do século XVI, com Nicolás de Villegagnon, que traiu os reformados, traiu a sua confiança, quis se engrandecer, sendo um daqueles que executaram, nesse sentido, os hereges, aplicaram uma pena capital aos hereges, foi fiel ao império nesse sentido, resultando então no martírio, não é, de alguns daqueles cristãos reformados. Essa é a tragédia da Guanabara. Mas não parou por aí não. No século XVII, após o Sínodo de Dort, na Holanda, reformados holandeses vieram para o Brasil também. Iniciaram trabalhos, não é, justamente aqui na região do Nordeste, pregaram o Evangelho, levaram, né, também índios para a Holanda, inclusive um índio chamado Pedro Poti, que foi para a Holanda, se formou pastor, e houve no século XVII, aqui no Brasil, uma igreja reformada tupiniquim, indígena, uma igreja reformada indígena. Inclusive, o Catecismo de Heidelberg, que é um dos nossos documentos, foi traduzido para o tupi, guarani da época. E aí, quer mais? Ainda acha que a igreja reformada é uma igreja nova aqui do Brasil? E não somente isso, mas a tradição reformada ali com as igrejas do século XVI ficou preservada em documentos confessionais. Isso mesmo. Para você que não sabia disso e de repente visitou uma igreja reformada e achou estranho que no culto reformado você tem uma liturgia muito bem ordenada, além do cântico de salmos e também a confissão da fé, por exemplo, usando o credo apostólico, saiba que essa é uma prática reformada desde o século XVI. Pois os cristãos reformados e as igrejas reformadas não abandonaram os credos antigos. Subscrevemos hoje ainda os 3 credos ecumênicos. O credo apostólico, que usamos no culto solene, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós fazemos isso no culto solene. Não é uma reza, mas uma confissão de fé. Entendeu? Também o credo niceno e também o credo de Atanásio. Sem contar que na grande reforma lá no século XVI, muitos documentos confessionais foram produzidos. Lutero produziu catecismos, Calvino catecismo também. Todos os reformadores produziram algum tipo de documento que pudesse expressar a fé daquelas pessoas, a exposição da palavra de Deus. Assim, as igrejas reformadas também confessaram a sua fé e a preservaram nesses documentos reformados. Nós, reformados de tradição continental holandesa, subscrevemos as 3 formas de unidade.
Nesse documento nós temos a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. São documentos onde nós temos aqui explicado as nossas doutrinas, a nossa interpretação da Bíblia Sagrada. Tudo aqui, desde o século XVI e XVII. Vai dizer que nós somos uma seita, uma igreja nova de novo? Se liguem! Assim como os presbiterianos, que já são do século XVII, que tem também os padrões de fé de Westminster. Incluindo aí também os batistas reformados e também os congregacionais. Ou seja, as igrejas históricas, não é, de tradição reformada, têm uma confessionalidade preservada, que é uma prova histórica de quem nós somos e do que nós cremos, que mostra que somos bem antigos, temos uma tradição sólida que permanece viva até os dias de hoje. Inclusive, no próprio século XVI, lá no Rio de Janeiro, quando os reformados enviados por Calvino vieram aqui para o Brasil, foi produzido por aqueles que foram martirizados aqui em solo brasileiro, um documento chamado A Confissão de Fé da Guanabara, uma confissão reformada feita aqui no Brasil no século XVI. As igrejas reformadas, então, são muitas, não é? E há muitas confederações, igrejas que estão na Holanda, no Canadá, Estados Unidos e aqui no Brasil como uma confederação das igrejas reformadas. E a confederação é justamente isso, não é? A união de igrejas reformadas. Cada comunidade local escolhe, digamos assim, viver em aliança nesta confederação. Significa dizer que, como nós nos organizamos, não é? Não existe um pastor acima do outro, um pastor que domine sobre o outro. Então, para nós não existe negócio de pastor presidente, o pastor líder supremo. Não, todos os pastores têm igual autoridade na igreja. E assim temos preservado confessionalidade e também a prática reformada já há tantos séculos. Mas e para você, é novidade isso? O que é que você vai falar, o que é que você vai responder para as pessoas que dizem aí que as igrejas reformadas são uma nova seita, uma nova religião? Ou talvez para o seu líder que ainda não conhece muito bem o que são as igrejas reformadas ou o que é calvinismo e fica falando bobagem. Compartilhe esse vídeo com ele. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que tem dúvidas sobre isso, tá bom? Espalha a mensagem da verdade, tá bom? Isso é muito importante. Pronto, pessoal, espero ter contribuído mais uma vez para o seu conhecimento sobre as igrejas reformadas. Aproveita então, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não se esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de deixar seus comentários também, tá certo? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.